Quando falamos em batalhas espirituais, muitas pessoas imaginam cenas de filmes com demônios e anjos lutando no ar. Mas a verdade é que essa guerra acontece no nosso dia a dia, nas pequenas e grandes lutas que enfrentamos. Pode ser uma ansiedade que não passa, um vício que parece impossível de vencer, um relacionamento quebrado ou até mesmo uma doença que não melhora. Essas são batalhas reais, e a Bíblia nos ensina que o louvor é uma das armas mais poderosas para vencê-las. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que o louvor não é apenas cantar bonito ou fazer uma música emocionante. É muito mais que isso. É uma declaração de fé, uma escolha de confiar em Deus mesmo quando tudo parece estar contra nós. Quando louvamos, estamos dizendo: Senhor, mesmo que eu não veja a saída, eu creio que Tu estás no controle. Vamos pensar em alguns exemplos práticos. Imagine uma pessoa que está desempregada há meses. Todo dia ela acorda com o coração apertado pensando: e agora? Como vou pagar as contas? Se ela ficar só remoendo esse medo, a ansiedade vai crescer. Mas se em vez disso, ela começar a louvar, mesmo que seja com uma música simples ou apenas falando em voz alta: Deus, Tu és meu provedor, eu confio em Ti, algo muda. Não é que o problema some na hora, mas a paz começa a invadir o coração. Ela lembra que Deus já proveu no passado e pode fazer de novo. Outro exemplo, um casal que está em crise brigando toda hora. Os dois estão magoados, e parece que não tem jeito. Se eles pararem um minuto para louvar juntos, não como uma solução mágica, mas como um ato de entrega, a atmosfera muda. O louvor tira o foco dos problemas e coloca em Deus. Em vez de ficarem repetindo Ele, ela não me entende, eles passam a declarar: Deus, restaura o nosso lar. Até mesmo na saúde o louvor faz diferença. Já ouviu falar de pessoas que mesmo com um diagnóstico difícil, continuaram louvando e viram milagres? Não é que o louvor seja um remédio, mas ele fortalece a fé e abre espaço para Deus agir. A Bíblia conta a história de Paulo e Silas na prisão, em Atos 16. Eles estavam presos com os pés no tronco, mas em vez de reclamar, começaram a cantar hinos a Deus. De repente veio um terremoto, as portas se abriram, e eles foram libertos. Não foi coincidência, foi o poder do louvor em ação. Mas atenção, louvar em meio à batalha não é fingir que tudo está bem. Não é colocar um sorriso forçado e dizer: tudo vai dar certo, enquanto por dentro a gente está desabando. O verdadeiro louvor nasce da honestidade com Deus. Você pode chorar, pode estar frágil, mas ainda assim escolher adorar. O salmista Davi fazia isso direto. Em muitos salmos ele começa desabafando: Deus, por que me abandonaste? Salmo 22. Mas depois ele lembra das promessas de Deus e termina louvando: mas Tu, Senhor, és santo. Salmo 22:3. O pastor Antônio Júnior sempre enfatiza que o louvor é uma arma de guerra, porque ele desarma o inimigo. O diabo adora quando a gente fica murmurando, reclamando, vivendo no medo. Isso alimenta a derrota. Mas quando a gente louva, é como se jogássemos uma bomba espiritual nele. O inimigo não suporta ver um filho de Deus adorando no meio da tempestade. Então, como colocar isso em prática? Não precisa ser complicado. Comece com coisas simples. Coloque uma música de adoração enquanto faz as tarefas de casa. Antes de dormir, em vez de ficar rolando na cama com preocupações, cante ou declare um versículo, como O Senhor é a minha força. Êxodo 15:2. No carro, no trânsito, em vez de xingar o motorista à frente, ligue em um louvor. Quando a tristeza apertar, abra a Bíblia nos Salmos e leia em voz alta, como se estivesse falando com Deus. O louvor não muda a situação sozinho, mas muda nós por dentro. E quando a gente muda, as circunstâncias também começam a se mover. Deus habita no meio dos louvores. Salmo 22:3. E onde Ele está, não há espaço para derrota. Então, da próxima vez que a batalha parecer grande demais, não espere a vitória para louvar. Louve durante a batalha, e veja o poder de Deus se manifestar. Quando a gente entende que o louvor é uma arma, a forma de encarar os problemas muda completamente. Não é sobre ignorar a dor ou fingir que tudo está bem, mas sobre escolher confiar em Deus mesmo quando as coisas não fazem sentido. Imagine uma mãe que está desesperada porque o filho está doente. Ela já orou, já chorou, já fez tudo o que podia. Mas em vez de afundar no desespero, ela liga um louvor e começa a cantar: Senhor, eu creio que Tu és o meu médico. Mesmo que eu não veja ainda, eu confio em Ti. Não é mágica, é fé em ação. O louvor não cura o filho na hora, mas fortalece o coração dela para não desistir. E muitas vezes é nesse momento de entrega que Deus age de forma sobrenatural. Ou pense em alguém que está desempregado, com contas para pagar e sem perspectiva. É fácil cair na ansiedade, na revolta, no "por que comigo?".
Mas e se em vez de reclamar, essa pessoa começar o dia declarando: o meu Deus supre todas as minhas necessidades, conforme as suas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Não é negar a realidade, é lembrar que Deus é maior do que qualquer crise. O louvor não põe dinheiro na conta imediatamente, mas tira o peso do medo e abre espaço para Deus agir. Até mesmo nas pequenas batalhas do dia a dia, o louvor faz diferença. Você acorda de mau humor, tudo parece dar errado, e a tentação é explodir com todo mundo. Mas se antes de sair de casa, você parar um minuto e dizer: Senhor, hoje eu escolho te adorar, mesmo que tudo esteja difícil, algo muda dentro de você. O problema pode continuar lá, mas sua reação não será a mesma. O inimigo odeia quando a gente louva. Ele quer que a gente fique murmurando, reclamando, olhando só para o que falta. Mas quando a gente levanta a voz em adoração, é como se disséssemos: Satã, você não vai roubar a minha paz. Meu Deus é maior. Não é à toa que na Bíblia muitas vitórias vieram depois de um momento de louvor. Quando Josué e o povo de Israel marcharam ao redor de Jericó, não foi com espadas, foi com trombetas e cânticos. Josué 6. A muralha não caiu pelo barulho, caiu porque eles obedeceram a Deus e confiaram no seu poder. Claro, nem sempre a resposta vem rápido. Às vezes a batalha demora, mas o louvor nos mantém firmes enquanto esperamos. É como um soldado que, mesmo ferido, continua de pé porque sabe que a vitória já está garantida. Não é questão de sentir ou não sentir, é questão de escolha. Mesmo que eu não veja ainda, eu vou louvar. Então, da próxima vez que a pressão vier, seja uma doença, uma dívida, um relacionamento quebrado ou até mesmo um cansaço da alma, não espere a situação melhorar para adorar. Comece a louvar agora. Pode ser com uma música, um salmo, ou até mesmo um simples obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Deus não precisa de nossos louvores para ser Deus, mas nós precisamos louvar para lembrar quem Ele é. E quando a gente faz isso, as batalhas perdem a força, porque o nosso coração já está no lugar certo, nos braços do Pai. Quando a gente entende isso, o louvor deixa de ser só uma música ou um momento no culto e vira uma arma poderosa no nosso dia a dia. Não é sobre cantar bonito ou ter uma voz perfeita, é sobre a atitude do coração. Até mesmo um suspiro de gratidão no meio da luta já é um ato de guerra espiritual. Imagine uma mãe que está desesperada porque o filho está doente. Ela já orou, já chorou, já fez de tudo, mas a situação não muda. Se ela escolher, mesmo com o coração apertado, abrir a boca e dizer: Senhor, eu confio em Ti mesmo não entendendo, aquele louvor quebra o desespero. Não é fingimento, é fé em ação. É como se ela dissesse para o inimigo: Você não vai roubar a minha paz, porque meu Deus é maior que esse problema. Ou pense em alguém que perdeu o emprego e está com medo do futuro. Em vez de só reclamar, essa pessoa pega a Bíblia e lê um salmo de confiança, como o Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale escuro, não terei medo, porque Tu estás comigo. Isso não resolve a situação na hora, mas muda a perspectiva. O louvor tira o foco do problema e coloca em Deus. E quando a gente faz isso, a ansiedade perde força, porque a gente lembra que não está sozinho. Muitas vezes a gente acha que tem que sentir algo para louvar, como se a emoção fosse a prova de que está certo. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que louvaram antes de ver a vitória. Davi dançou diante da arca quando ainda não era rei. Paulo e Silas cantavam na prisão, com as costas marcadas por chibatadas. Eles não estavam loucos, estavam exercitando a fé. O louvor não depende das circunstâncias, ele cria as circunstâncias para a vitória. E tem mais, o louvor não é só para a gente. Quando a gente louva no meio da luta, está dando um testemunho. As pessoas ao redor veem que a nossa esperança não está nas coisas, mas em Deus. Um vizinho pode estar observando e pensar: como essa pessoa consegue sorrir com tanta dificuldade? E aí, sem falar nada, a gente prega o evangelho só com a atitude. Claro, não é fácil. Vamos ter dias em que a última coisa que a gente vai querer fazer é louvar. Mas é justamente nesses dias que o louvor se torna mais poderoso. Porque não é sobre a gente se sentir bem. É sobre a gente declarar que Deus é bom, mesmo quando tudo parece ruim. E quando a gente faz isso, algo sobrenatural acontece. A paz vem, a força renova, e o que era pesado se torna leve. Então não espere a batalha acabar para louvar. Comece agora. Pode ser com uma música, um versículo, ou até um silêncio de adoração, só dizendo: Senhor, eu te entrego essa luta. Porque o louvor não muda Deus, muda a gente. E quando a gente muda, tudo ao nosso redor começa a mudar também. Quando a gente entende que o louvor é uma arma, a batalha espiritual fica mais clara. Imagine um soldado no meio de uma guerra. Ele não guarda sua espada só para quando o inimigo chegar perto.
Ele já está com ela na mão, pronto para lutar. Com o louvor é a mesma coisa. Não é só um canto bonito ou um momento de emoção na igreja, é uma posição de guerra. Por exemplo, pense na história de Josué e Jericó. Deus não mandou o povo de Israel atacar com espadas ou flechas. Ele disse: marchem ao redor da cidade, toquem as trombetas e gritem. Parecia loucura, mas era um ato de louvor e obediência. No 7º dia, os muros caíram sem uma única batalha física. Por quê? Porque o louvor quebra barreiras que a gente não vê. Hoje, as nossas Jericós podem ser o medo, a ansiedade, a depressão, um vício, ou até uma situação que parece sem saída. O inimigo quer que a gente se concentre no problema, que a gente fique olhando para o muro e pensando: isso nunca vai cair. Mas quando a gente levanta a voz em louvor, a gente está dizendo: meu Deus é maior que esse muro. Tem gente que acha que só deve louvar quando está tudo bem, mas a Bíblia mostra o contrário. O rei Josafá, em 2 Crônicas 20, estava cercado por inimigos poderosos. Ele poderia ter se desesperado, mas fez algo diferente. Colocou os cantores à frente do exército. Enquanto eles louvavam, Deus confundiu os inimigos, e a vitória veio sem luta. O louvor não foi a última opção, foi a primeira estratégia. Às vezes, a gente acha que precisa resolver tudo antes de louvar. Quando eu arrumar meu casamento, aí eu louvarei. Quando eu sair dessa dívida, aí eu vou adorar. Mas é ao contrário. É no meio da bagunça que o louvor faz a diferença. Porque quando a gente louva, a gente lembra que Deus já venceu. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé. E não precisa ser complicado. Pode ser um obrigado Jesus no meio do choro. Pode ser colocar uma música de adoração enquanto lava a louça ou dirige para o trabalho. Pode ser cantarolar um hino antigo que sua avó cantava. O importante é que, em vez de alimentar o desânimo, a gente alimente a fé. O inimigo odeia quando a gente louva. Ele quer que a gente murmure, reclame e desista. Mas quando a gente abre a boca para exaltar a Deus, é como se a gente jogasse água em um fogo espiritual. O que estava queimando a gente começa a apagar. O louvor não é mágica, é conexão. É a gente se aproximando de Deus e lembrando que não importa o tamanho da batalha, Ele já garantiu a vitória. Então, da próxima vez que a luta apertar, em vez de afundar, levante a voz. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe em quem você acredita. O louvor não tira o problema do mapa, mas tira o poder que o problema tem sobre você. E aí, pouco a pouco, você vai ver. O que era para te destruir, vai te fortalecer. Porque no reino de Deus, a vitória não vem pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito, e o louvor é a linguagem que ele entende. Quando a gente para pensar, o louvor é como um escudo na batalha. Imagina um soldado no meio de uma guerra. Se ele ficar só olhando para as flechas que estão vindo, ele vai se assustar, vai se sentir fraco e pode até baixar a guarda. Mas se ele levanta o escudo, mesmo que as flechas continuem voando, ele está protegido. O louvor é esse escudo. Não é que os problemas somem, eles ainda estão lá. Mas a gente não deixa eles atingir o nosso coração. Veja o exemplo do rei Josafá na Bíblia. Ele estava prestes a ser atacado por um exército enorme, muito mais forte que o dele. Poderia ter entrado em pânico, reunido os generais para fazer um plano de guerra, ou até desistido. Mas o que ele fez? Mandou colocar os cantores e músicos na frente do exército louvando a Deus. Parece loucura, né? Em vez de espadas, violões e vozes. E o resultado? Deus confundiu os inimigos, e eles começaram a se matar entre si. A batalha nem precisou acontecer de verdade, a vitória veio pelo louvor. Isso não quer dizer que a gente vai louvar e tudo vai se resolver na hora, como num passe de mágica. Às vezes, a resposta demora. Às vezes, a dor ainda dói. Mas o louvor muda a gente por dentro. É como quando você está com medo no escuro e começa a cantar uma música que você gosta. O medo não some de imediato, mas a música te lembra que você não está sozinho. Com Deus é assim, o louvor nos lembra que mesmo no escuro Ele está ali segurando a gente. Tem gente que acha que só deve louvar quando está tudo bem, quando a conta está paga, quando a saúde está boa. Mas a Bíblia mostra o contrário. Paulo e Silas, presos com os pés e as mãos acorrentados, não esperaram a liberdade para louvar. Eles cantaram dentro da prisão. E foi ali, no meio da escuridão, que Deus abriu as portas literalmente. As correntes se soltaram, as portas se abriram, e até o carcereiro se converteu. Isso nos ensina uma coisa: o louvor não depende das circunstâncias. Ele é uma escolha. Você pode estar no fundo do poço e ainda assim decidir abrir a boca para agradecer. Não porque você está fingindo que tudo está bem, mas porque você sabe que Deus é maior que o poço. E quando a gente faz isso, algo sobrenatural acontece. A nossa fé cresce, o inimigo se enfraquece,
e a gente começa a enxergar saídas onde antes só via paredes. Claro, tem dias que a gente não tem nem força para cantar. Tem dias que a dor é tão grande que a gente só consegue chorar. Mas até o choro pode virar louvor. Quando a gente derrama a dor diante de Deus e ainda assim diz, mesmo assim eu confio em ti, isso é adoração. O salmista Davi fez isso várias vezes. Ele não escondia a sua angústia, mas também não deixava ela ser a última palavra. Ele chorava, mas depois levantava a voz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, se você está numa batalha hoje, seja contra o medo, a ansiedade, a doença, a falta, a solidão, não espere a vitória chegar para louvar. Comece a louvar agora, mesmo que seja com uma voz trêmula, mesmo que as lágrimas estejam caindo. Porque o louvor não é sobre quão forte a gente é, mas sobre quão fiel Deus é. E quando a gente faz isso, a gente não está só cantando, a gente está declarando, inimigo, você perdeu, Deus já venceu. E isso, meu amigo, é o que faz toda a diferença. Quando a gente entende isso, o louvor deixa de ser só uma música bonita ou um momento de emoção na igreja. Ele vira uma arma poderosa nas mãos de quem acredita. Não é à toa que a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que usaram o louvor para mudar situações impossíveis. Pense em Josué e a Batalha de Jericó. Deus não mandou eles lutarem com espadas ou estratégias de guerra. Ele disse, marchem ao redor da cidade, toquem as trombetas e gritem. Parece loucura, não é? Mas eles obedeceram. E no 7º dia, quando o povo levantou a voz em louvor, os muros caíram. Não foi a força deles, foi a presença de Deus movida pela adoração. Ou então lembre de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam presos com os pés no tronco, depois de serem açoitados. Não tinha motivo para cantar, mas eles começaram a orar e louvar a Deus. De repente veio um terremoto, as portas se abriram, e as correntes se soltaram. O louvor deles não só os libertou como também levou o carcereiro e toda a sua família a conhecerem a Jesus. Isso mostra que o louvor não depende das circunstâncias. Não é vou louvar quando tudo estiver bem. É justamente o contrário. A gente louva para que as coisas mudem. Porque quando a gente coloca Deus no centro, mesmo no meio do caos, Ele age. Não porque a gente merece, mas porque Ele é bom e fiel. Às vezes a gente acha que precisa ter todas as palavras certas ou um coração perfeito para louvar. Mas Deus não está olhando para a nossa performance. Ele está olhando para o nosso coração. Obrigado, Senhor, dito com sinceridade no meio da tempestade vale mais do que 1000 palavras bonitas ditas sem fé. E tem mais, o louvor não é só para Deus ouvir. É também para a gente lembrar. Quando a gente canta Deus é fiel, Ele nunca me desamparou, a gente está falando para a nossa própria alma. Calma, você não está sozinho. Ele já providenciou. É como se a gente tivesse que pregar para si mesmo, todos os dias, até a vitória chegar. Então, se hoje a luta parece grande demais, faça como o povo de Israel fez quando os inimigos vinham contra eles. Jeosafá, o rei, não sabia o que fazer, mas Deus disse, não precisam lutar. Fiquem firmes e verão a salvação do Senhor. E qual foi a estratégia? Colocar os cantores na frente do exército. Imagina só, em vez de soldados armados, quem ia na frente eram pessoas louvando. E o resultado? Os inimigos se voltaram uns contra os outros e se destruíram. Isso é o poder do louvor. Ele coloca Deus na frente da batalha. Não é a gente quem vai resolver, é Ele. A nossa parte é confiar e adorar, mesmo quando não enxergamos a saída. Porque a adoração verdadeira não nasce da falta de problemas, mas da certeza de que Deus é maior do que qualquer problema. Então, pegue a sua Bíblia, ligue um canto de adoração, ou simplesmente comece a falar com Deus do jeito que você sabe. Não importa se é um sussurro ou um grito. O que importa é que o seu coração esteja voltado para Ele. Porque quando a gente faz isso, o céu se move, os inimigos tremem, e a vitória, que já é nossa em Cristo, começa a se manifestar.